Colégio Naval, Física 2021, questão 39. Um cuidado que todo motorista deve ter é sempre respeitar o limite de velocidade da via. Recomendação que se intensifica ainda mais em dias chuvosos, nos quais o coeficiente de atrito dos pneus com a pista diminui devido à água na pista. Ao fazer uma curva, um veículo em alta velocidade pode perder a aderência com a pista e acabar saindo pela tangente. Infelizmente, ocorrem muitos acidentes dessa natureza nas estradas, muitos deles com vítimas fatais. Considere então um carro de massa 0,15 vezes 10 a quarta kg que realiza uma curva circular contida num plano horizontal de raio 125 metros. Considere o valor de aceleração da gravidade local igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O coeficiente de atrito estático entre a pista e os pneus do carro é igual a 0,5. Então, determine a máxima velocidade que o carro pode imprimir na curva sem derrapar e assinale a opção correta. Então, já nessas questões um pouco longas, que tem texto e para te enrolar, é bom já ir arrumar um espacinho na prova e colocar os dados da questão, para você não precisar ficar lendo, procurando toda a mão que precisar voltar ali, achar os dados da questão. Então, a massa aqui é 0,15 vezes 10 a quarta quilogramas. O raio é de 125 metros, o raio é de 125 metros. A gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e o coeficiente de atrito estático é igual a 0,5. Ok. Bom, vamos aqui fazer um esquema do nosso carro. Aqui é a superfície em que o carro está. Eu vou fazer um quadrado aqui para representar o carro. Então, o carro vai ficar aqui. Então, esse quadrado aqui é o nosso carro. Aqui está o carro. Aqui é a superfície em que o carro está se deslocando. Aqui o centro da curva. Está aqui o centro da curva. Então, aqui, para vocês entenderem, o carro a gente está enxergando o carro pela traseira e ele está entrando no plano da tela. Ele está fazendo a curva para lá, entrando no plano da terra. A gente está enxergando o carro por trás. Então aqui vamos colocar as forças que estão agindo nesse carro. Aqui, ó. Primeiro a gente já coloca o peso. O peso do carro. A força normal, né, que é a força que age no carro aqui de contato no solo, né? Então a força normal. E a força de atrito, que aponta para o centro da curva. Então nós temos a FAT aqui. Então essas são as forças que estão agindo no carro. O peso, a força normal, que é a força de contato com o solo, e a força de atrito, que está apontando para o centro da curva. E a FAT aqui ela está fazendo as vezes da força centrípeta. Então a FAT é igual à força centrípeta. Então aqui, ó, a força de atrito que mantém o carro fazendo a curva, né, realizando a curva, é igual à força centrípeta, a força que aponta para o centro da curva. Então aqui a FAT, a gente sabe que a força de atrito é igual a μ vezes a força normal. Então aqui a gente já vai destrinchar essas equações. Então μ vezes a força normal é igual à força centrípeta. A força centrípeta é igual a massa vezes
a aceleração centrípeta. Continuando aqui, μ é igual. A força normal ela é igual à força peso. Aqui, ó. Força normal é igual à força peso. Ele não se movimenta nessa direção aqui. Então as forças são iguais, elas estão se equilibrando. Então eu posso colocar aqui que a força normal é igual ao peso. A massa vezes a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da curva. Continuando, μ vezes o peso é igual ao quê? O peso é massa vezes a gravidade. Igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Notem que a gente tem massa dos dois lados da equação, nos dois termos. Então eu posso cortar essa massa aqui. Essa corta com essa e essa corta com essa. Então notem que a gente nem vai usar esse 0,15 vezes 10 a quarta aqui. Então, seguindo, a gente tem μ vezes a gravidade é igual a velocidade ao quadrado sobre o raio. Passo o r para lá multiplicando, a gente vai ter velocidade ao quadrado é igual a r vezes μ vezes g. Velocidade é igual a raiz quadrada de r vezes μ vezes g. É interessante que o candidato até decore essa fórmula aqui, porque essa equação ela é a equação da velocidade máxima no movimento curvo. Se o candidato já soubesse essa fórmula, essa equação aqui, ele mataria a questão em 2 segundos, né? Só que, no caso, se não soubesse, esse seria o raciocínio para chegar até ela, né? e resolver a questão. Seria muito mais rápido se já tivesse decorado. Então é interessante decorar essa equação aqui para a velocidade máxima em movimento curvo. Apareceu essa questão novamente e sempre, concursos militares sempre tem questão repetida, então é possível que caia novamente, e se já souber essa equação aqui, já vai ganhar bastante tempo. Então, continuando aqui, desenvolvendo a equação, só substituindo os valores agora, a gente vai para velocidade é igual a raiz quadrada do raio, que é 125 metros, vezes o coeficiente de atrito, que é 0,5, vezes a gravidade, que é 10. Multiplicando aqui 125 vezes 0,5 vezes 10, a gente vai chegar ao valor de 625. Raiz quadrada de 625 é igual a 25. Então vai dar 25 metros por segundo. Porém, as alternativas estão em quilômetros por hora. Como é que a gente transforma quilômetros por hora para metros por segundo? Quando a gente quer passar de quilômetros por hora, deixa eu abrir um espaço aqui, de quilômetros por hora para metro por segundo, né, a gente, de quilômetros por hora para metro por segundo, a gente multiplica por 3,6, a gente divide aqui, de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente divide por 3,6, e para passar de metro por segundo para quilômetros por hora, aí sim a gente multiplica por 3,6. Então aqui é só multiplicar 25 por 3,6 e a velocidade vai passar para 90 km por hora. Resposta letra B de bola.